Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, atendendo inclusive a pedidos do canal para que fizéssemos análise dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Copel, companhia que acabou por fechar o seu lucro líquido com menos 522 milhões em relação ao mesmo período do exercício de 2021. O que pode ter acontecido? Além disso, será que essa é uma boa hora para investir na Copel ou será que é melhor desfazer posição? E para o nosso estudo, vamos utilizar aqui das demonstrações financeiras intermediárias que a companhia divulgou, o seu release de resultados, que faz uma apresentação um pouco mais didática sobre as demonstrações intermediárias, e a apresentação realizada na teleconferência da companhia. E como destaque, a companhia já nos traz direto aqui um EBITDA ajustado de 1,5 bilhão, uma geração de caixa operacional de 1,4 bi no segundo trimestre de 2022. No ano, então, é bastante interessante. Depois nós vamos dar uma olhada no fluxo de caixa. O pagamento, e nós também olharemos isso no fluxo de caixa, de 1,6 bi em proventos, que foi feito no dia 30 de 6 de 2022. Lembrando que a carteira do canal possui ações da Copel, então nós tivemos a oportunidade de receber esses proventos. Além disso, um ponto aqui que chama muita atenção, observe, já havia sido comentado anteriormente, por conta desta lei, a 14.355 de 2022, observe que houve uma reversão de crédito de PIS/COFINS, um estorno de 811 milhões no EBITDA da companhia. Por conseguinte, houve então esse impacto no lucro líquido, conforme eu vou deixar que a própria companhia demonstre no áudio e no vídeo, né, da sua apresentação de resultados. E alguns outros destaques aqui para você que é investidor ou pretende investir na companhia. Por exemplo, aqui na Copel JET, quando você encontrar isso aqui JET, é porque a Copel é verticalizada. Ela tem a geração, a transmissão, a distribuição e também tem venda no Mercado Livre. Além de ter uma parte dela vinculada com distribuição de gás, que é essa Compagás, que está por ser vendida. Nós já discutimos isso em vídeos anteriores, você pode voltar lá e dar uma olhada com a percepção que nós temos sobre isso. Mas aqui, na parte da JET, então, geração e distribuição, veja que tem esse aumento de 12% no EBITDA ajustado da companhia por conta dessa melhoria do cenário hidrológico no segundo trimestre de 2022, além da revisão das receitas anuais permitidas, aqui em função das transmissões que a companhia faz. Outra chamada que a companhia faz é aqui do ponto de vista de projeto, embora a Copel ela não tenha um projeto muito, digamos assim, promissor para os próximos anos, isso em função de que na parte de compra de ativos, brownfield, greenfield, não teve nada que se apresentasse até o momento. Então ela está muito conservadora nesse aspecto, embora tenha participado de leilões. Mas veja que ela faz referência então ao complexo eólico de Jandaíra, então, captação de ventos, de energia por força dos ventos, 21 aerogeradores que estão operando em teste e que vão totalizar aqui 72,7 megawatts, quando da sua capacidade instalada. Então isso é o que se tem pela frente em termos de projeto da companhia. Você que é investidor, gosta de investir na companhia ou pretende investir na companhia, observe então que ela, pelo menos nos próximos anos, vai andar numa linha bastante estável em relação ao que ela se encontra atualmente. Outro aspecto interessante aqui da companhia foi essa redução de 13% nos custos de pessoal, cujo o maior impacto adveio dessa redução de 643 colaboradores. E agora podemos dar uma observada no que a companhia tem a dizer em relação, então, aos seus resultados propriamente ditos. Bom dia a todos, também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. Eu acho importante esclarecer logo no início, com um pouco mais de detalhes, o impacto dessa provisão do PIS e COFINS, né, que o Daniel já comentou no início, que teve um efeito líquido no resultado da Copel DIS de 1 bilhão e 200, e por consequência também no resultado consolidado do Grupo Copel. No EBITDA, o efeito foi de 810 milhões, ressaltando de novo, né, que não houve um impacto de caixa nesse momento, e apenas um reconhecimento contábil extraordinário, né, e não recorrente. Esse é um tema que envolve várias distribuidoras no país, e também vários outros setores, não só a Copel, né, muitos de vocês lembram dessa longa discussão, que é esse questionamento da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E fazendo uma história longa curta, a Copel também ganhou essa ação, que foi impetrada em 2019, em 9, como o Daniel já falou. Essa decisão favorável transitou em julgado depois de mais de 11 anos, né, em junho de 2020, né, com direito retroativo de mais 5 anos anteriores, ou seja, a Copel obteve o direito de reconhecer mais 16 anos de créditos pagos a maior, e isso foi reconhecido no balanço da Copel DIS em 2020. O efeito imediato lá em julho também já foi falado pelo Daniel, né, um efeito de quase 4% nas faturas de energia dos consumidores, uma redução de 4%, e desde então a compensação ela já ocorreu nas duas ajustes tarifários, tanto em 21 como em 22, acumulando mais de 2 bilhões e 300.
Mas o fato novo que provocou essa provisão complementar foi a lei, né, promulgada nos últimos dias, né, do trimestre, e que gerou essa necessidade de uma revisão na avaliação do risco de compensação de parte desses créditos, especificamente aqueles acima dos 10 anos, né, da data do transitado jogar, os quais a Copel e seus assessores legais entendem ser direitos da distribuidora, mas que pela regra contábil, especificamente o CPC 25, como a probabilidade de êxito é possível e não provável, então houve essa necessidade de provisão. Lembrando ainda que esse tema tem uma consulta pública da ANEEL, né, em 0521, sobre os critérios de devolução desses créditos aos consumidores, mas ela também ainda não foi concluída. Portanto, esse impacto, por conta da lei, ele tem apenas uma influência contábil. Ainda não está definido, mas de qualquer forma a companhia fez a sua reserva para no futuro fazer esse pagamento, se esse for o caso. Ou seja, o efeito é contábil e não é efeito caixa. E agora, retornando aqui rapidamente, é necessário que nós verifiquemos que o EBITDA ajustado da companhia, quando nós olhamos para o semestre, já vamos fazer o fechamento como um todo, a gente pode verificar que ele teve um crescimento no comparativo ao mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro semestre de 2021, em 10,8%. Por outro lado, o lucro líquido ajustado da companhia, então ele sofre aqui uma redução de 16%, 16,3%, descendo aqui de 1,5 bi para 1,3 no comparativo semestral também, o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021. Olhando para a evolução do EBITDA da companhia, então que passou de 1,3 para 1,5, o EBITDA ajustado naturalmente, veja que o que mais impactou aqui foi a parte de geração e distribuição. Se você olhar aqui em cima, a companhia já dá a explicação que isso decorre, o maior impacto, né, vamos dizer assim, ele vem da compra e venda de energia, revisão de transmissoras e o melhor resultado decorrente da equivalência patrimonial. Por outro lado, veja aqui que a distribuição, que na verdade é um grande foco da companhia, se nós formos olhar a interpretação dela como um todo, né, como um projeto, veja aqui tendo que fazer esses provisionamentos de ações cíveis e trabalhistas e mais aqui o aumento das despesas de pessoal, mas principalmente aqui esse PCLD que embora a companhia entenda que esteja em níveis controláveis, são aqueles clientes da distribuidora, ou seja, a distribuição é aquela energia que chega até a casa da pessoa, são aqueles que se tornam inadimplentes. E ainda que a companhia dê muita atenção à distribuição, observe que quando é setorizado o EBITDA, você pode verificar que o impacto da geração e distribuição é muito acima do que ocorre com a distribuição, que neste caso aqui teve uma redução de 11%, enquanto que a geração e distribuição, conforme nós vimos no início dessa apresentação, teve um crescimento aqui de 12%. Com relação às despesas de pessoal, despesas administrativas, essas que estão mais aqui à direita, observe que teve uma evolução bem pouco significativa de 3% no comparativo, neste caso aqui, trimestral, segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022. E observe que nos impactos aqui de maior significância, a reposição salarial acima de 10,7%, o que é abaixo até da inflação. Dentro do programa de investimento da companhia, veja que, em que pese seja elevado, o maior impacto está aqui na distribuição, que é, no caso, mais voltado à manutenção do campo que a companhia possui. Se nós olharmos para geração e transmissão, então, na verdade, são apenas 407 milhões desse total de 2,2 bilhões para o exercício de 2022. Veja que não tem nada no horizonte da companhia que possa fazer o crescimento dos seus ativos no sentido de que ela venha a crescer ou que venha a gerar impacto dentro das suas receitas por conta de novos projetos. A dívida da companhia ela gera alguma preocupação para alguns setores, mas o fato é que, como ela estava aqui com uma alavancagem de 3,1 vezes, ou seja, a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia, você pode notar aqui que a dívida da companhia ela veio crescendo. Então significa que o EBITDA cresceu mais do que a dívida. Portanto, ela desce aqui, uma alavancagem de 3,1 para 1,3. Mas se a companhia ela não tiver a influência, né, dos valores que ela contabilizou decorrente da venda do seu ativo de telecom, então pode ser que essa alavancagem suba, então existe uma preocupação da companhia. No entanto, observe aqui na amortização, no cronograma de amortização da companhia, até 2007, quando ela terá mais impacto será aqui nos anos de 2005 e 2006, onde ela tem valores consubstanciais da sua dívida para pagar. Você também deve ficar atento porque tem uma quantidade consubstancial também de
1,2 bilhões para serem pagos no ano de 2021. A maioria da dívida da companhia está atrelada ao CDI, 54%, e a inflação, 31%. Eu acho que é um indicativo que a companhia, se ela for tomar alguma medida para fins de investimento, ela vai ter que ser muito cuidadosa. Pelo caixa que a companhia possui, aqui ela reporta nessa apresentação 2,6, mas se nós formos olhar, o fluxo de caixa está um pouquinho a mais do que isso. Então, nos dá um indicativo de que está dentro do conforto, mas a um custo médio de 9,11% aqui ao ano, a gente pode dizer que não se consegue enxergar o que ela tenha que ter cuidado justamente em novas captações para fins de ampliação dos seus ativos. E já que encerramos com a questão do endividamento, vamos ver o que a companhia tem a dizer sobre isso na sessão de perguntas e respostas da sua apresentação. Vem o Sr. Raul Aldrich. Pergunta ao CFO. Existe alguma previsão ou plano de redução de dívidas, visto o alto custo de carrego dessa dívida pelo aumento do CDI? Então. Obrigado, Raul, pela pergunta. Eu acho que é bem pertinente a sua preocupação. Nós estamos monitorando isso de perto. A gente está com plano de captação dentro do mínimo restrito para atender às nossas demandas de investimentos, né, sem afetar tanto o nosso objetivo físico como financeiro, até porque esses investimentos trazem retornos relevantes, né, que nós estamos esperando. Então, nós estamos avaliando, né, o mercado com bastante cautela, né, para não fazer nenhum endividamento além daquilo que é necessário, justamente para não afetar mais ainda o nosso resultado financeiro, que já foi afetado, né, por esse incremento desse último ano, como eu expliquei no início. Dessa forma, existe então essa preocupação da companhia justamente para não fazer captações, justamente em cima de, digamos, ativos, né, que não venham a gerar um resultado imediato e acabe gerando uma alavancagem muito considerável para a companhia. Fora isso, o índice FIT é bastante interessante da companhia, bem confortável, então não vejo, sim, preocupação, exceto pelo fato de que não mostra, assim, um patamar de crescimento da companhia. E agora com relação a dividendos, que sempre interessam aos seus acionistas. Vem do Sr. Felipe da Silva Melo. Temos alguma previsão de anúncio de dividendos? Oi, Felipe. A nossa política de dividendos, ela prevê dois eventos anuais. Nós sempre tratamos isso no terceiro trimestre, e com o exemplo do que foi o ano passado, e isso será analisado pelo Conselho de Administração. Mas eu antecipo que ela prevê também a possibilidade de dividendos extraordinários, que, como eu falei, vão ser analisados aí ao longo do terceiro trimestre. Então, esse é a linha que nós estamos seguindo, né? Basicamente, se focar e atender todos os preceitos da política de dividendos, né, que ela é muito simples. Então dá para ver aí que existe a possibilidade de, acompanhando o resultado do terceiro trimestre, que a companhia venha a fazer mais um anúncio de pagamento de proventos, uma vez que ela já fez uma para o ano de 2022, e ela tem essa tendência aí, e até uma imposição estatutária de 2 vezes ao ano. E apenas lembrando que no caso da CPLE 6, que é a ação preferencial classe B da companhia, ela já pagou aqui no ano de 2022 51 centavos. E agora trazendo os dados para a nossa planilha, onde nós podemos ter os indicadores da Copel, observe aqui, que a receita líquida prevista conforme os resultados apresentados pela companhia dá para se estabelecer aí em 21,6 bilhões de receita operacional líquida para o exercício de 2022, com crescimento médio composto de 9,12% ao ano desde 2017. O lucro líquido, interessante que apesar dos impactos aí a serem causados na companhia, 2,6 bilhões, um crescimento médio composto desde 2017 de 19% ao ano, o que é bastante interessante. Se nós considerarmos aqui, teve uma redução patrimonial de 7% em comparação ao fechamento do exercício de 2021, ficando em 20,5 bilhões aqui de patrimônio líquido, o que significa que para esse lucro líquido a companhia tem um preço sobre valor patrimonial de 0,95, como está abaixo de 1, podendo ser um indicativo de que a ação possa estar barata. Além do que, uma redução aí no risco de comprar essa ação, porque quando está abaixo de 1 também, você compra uma ação que tem um preço menor que o valor patrimonial por ação, ou seja, dá para se considerar que o risco é muito reduzido. Além disso, o preço da ação sobre o lucro líquido por ação em 7,31, indicando aí que em torno de 7 anos e meio você recupera, em termos de lucro líquido, o valor que você investiu na ação, que no momento desse vídeo estava sendo cotado a R$ 7,14. Com toda essa construção, existe a possibilidade, então, do pagamento de proventos de 49 centavos estimado pelo canal. Veja que a companhia já pagou 51 centavos, mas aqui é interessante que você leve em consideração o impacto da venda da Telecom no exercício de 2021, e além dela já ter pago 51 centavos, ela ainda tem a possibilidade de mais um pagamento no exercício de 2022, portanto, superando a nossa estimativa. Se fechada na nossa estimativa, você teria aqui um preço teto para a companhia de R$ 8,13. E note que
E como é que a gente chega no preço teto? Nós dividimos o dividendo que nós estimamos por 6%. E por que 6%? É o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Com isso, o dividend yield da companhia ficaria em 6,8%, portanto, acima dos 6% que nós procuramos. E fechando agora com a nossa planilha comparativa, então o PL, conforme eu já disse, 7,31, o tempo que você der uma estimativo para receber de volta o valor que você pagou pela ação em termos de lucro líquido, o preço, o valor patrimonial da ação em 0,95, indicando que a ação pode estar barata, e o risco é muito pequeno de se investir na companhia. Nós estamos considerando um payout de 50%, o crescimento médio composto da receita ao ano é de 9,12%, ou seja, é um crescimento bastante interessante em termos de receita, e o lucro líquido em 19,04%. Esse é muito interessante. A dívida líquida hoje da companhia ela está em 9 bilhões, com uma alavancagem de 1,3 vezes. A companhia vem pagando, em média, 46 centavos nos últimos 5 anos de proventos. Com isso, o preço teto ficaria em R$ 7,62. Então, basta dividir 46 por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Continuamos sustentando a nossa estimativa de 49 centavos de pagamento de proventos para 2022, justamente por conta da nossa visão conservadora. Lembrando que a companhia já pagou 51 centavos e deve vir a pagar novos proventos ainda no exercício. Entretanto, você sempre tem que levar em consideração que esse pagamento, ocorrido até o presente momento, levou em consideração a venda da Telecom, que é uma das operações descontinuadas da companhia. O preço teto projetado para esses 49 centavos, R$ 8,14, sendo que no momento deste vídeo a ação estava cotada a R$ 7,14. E apenas para dizer que não falei do fluxo de caixa, duas coisas importantes a citar é que aqui no caixa, gerado pelas atividades de financiamento, veja que ele fecha no negativo, e que é o que nós queremos que aconteça, que ele seja negativo, mas eu queria que fosse mais negativo ainda, não fosse esse ingresso de debêntures aqui de 1,5 bilhão, e esses endividamentos aí que às vezes a gente fica, a gente sempre tem que olhar com cuidado, embora aqui não tenha um grande impacto na companhia. O lado positivo é que veja que a companhia pagou aqui 1,6 bi, conforme lá na apresentação feita pela companhia, em proventos. Mas, interessante é que a companhia continua gerando caixa aqui. Ela saiu de 3,4 bi no final do exercício passado e agora chegando a 3,6, onde ela teve uma evolução de 147 milhões no seu caixa. Fechando agora essa apresentação, esse vídeo, eu diria que é uma companhia interessante, ela faz parte da nossa carteira. A questão do endividamento é algo que a gente tem que ficar muito atento, nesse caso, justamente depois que passar o impacto da venda da sua Telecom, dessa venda de ativos. Eu acredito que é a companhia que eu passo a olhar com mais atenção. Me parece que se ela baixa de R$ 7,00, ela começa a se oferecer uma oportunidade interessantíssima para completar as nossas metas em Copel. Continuamos observando. Me parece que ela inicia a se apresentar como uma oportunidade que agora talvez o mercado comece a olhar para ela de uma forma diferente, uma vez que, considerando que ela não venha pagar proventos poupudos como ela pagou no exercício passado. Aliás, até queria chamar a atenção para um detalhe aqui, que essa possibilidade de volta à normalidade da companhia de pagar 27, 12 centavos, 28 centavos, 31 centavos, diferente do que aconteceu no ano passado, onde a companhia pagou R$ 1,31, o que provocou uma diferença no seu dividend yield médio aí, que ela vinha pagando no passado. Então, por isso, essas coisas que nos chamam a atenção. O passado da companhia e por um efeito adverso aí, que possa ter levado o mercado a elevar o preço da cotação da ação. Mas, tirando esse detalhe, continuamos de olho na companhia. Se ela reduzir ao patamar que nós entendermos que é interessante na sua ação, porque nós chegamos a comprar ela abaixo dos R$ 6, por isso que ela entrou na carteira. Então, preferimos aí ser bem mais conservadores e aguardar a evolução do preço na direção do que nós entendemos como mais ajustado. Assim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui, me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço.